Olá para todos e vamos a mais um estudo bíblico. Quando o Espírito Santo se afasta de um desviado, quando a pessoa se desvia do Evangelho, o Espírito Santo se afasta imediatamente da pessoa? Ou existe um período que ele ainda vai tentar convencer a pessoa a voltar? Existem dois tipos de desviados. O desviado do sistema religioso, que é uma pessoa que ficou crente, mas nunca se converteu ao Evangelho. E isso representa a maior parte. E existe aquele que tinha comunhão com Deus, e existe aquele que tinha comunhão com Deus. E é deste que vamos tratar nesse vídeo aqui. Quando a pessoa se desvia do Evangelho, o Espírito Santo não se afasta de imediato, pois é ele quem convence do pecado. Essa é uma das funções do Espírito Santo, convencer a pessoa do pecado. João 16, verso 8. Vamos ver alguns exemplos bíblicos de uma pessoa que pecou, mas o Espírito Santo não se afastou dela imediatamente. Davi cometeu um adultério. Quando ele se arrependeu, no Salmo 51, na sua oração de arrependimento, ele disse, Salmo 51, verso 11, Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Fica claro que o Espírito Santo ainda não tinha se afastado de Davi, mesmo com a gravidade de seu pecado. Cometeu um adultério e um homicídio. Saul, quando foi ungido rei de Israel, quando Samuel o ungiu como rei, o Espírito Santo se apoderou de Saul e ele foi transformado em outro homem. 1 Samuel 10, verso 6. Samuel disse para Saul, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti e te mudarás em outro homem. Fica claro que é impossível o Espírito Santo se apoderar de alguém e a pessoa continuar a mesma coisa. Agora, 1 Samuel 16, verso 14, mostra quando o Espírito Santo saiu de Saul. Note que o Espírito Santo entrou em Saul e ele foi transformado. Agora o Espírito Santo sai. Veja na sua tela o que diz. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Veja que o Espírito Santo saiu e entrou um espírito maligno para o perturbar. Na lei da física diz que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. E da mesma forma, o corpo ou é templo do Espírito Santo, ou morada de demônio, como foi no caso de Saul. Quando o Espírito Santo saiu, entrou um demônio para ficar no lugar. Então vejamos que levou algum tempo, desde que Saul pecou, até o momento em que o Espírito Santo se retirou dele. Não foi de imediato, porque ele dá chance para a pessoa e ele insiste até um determinado tempo em levar essa pessoa ao arrependimento. Então vemos nos exemplos de Davi e de Saul que o Espírito Santo não se afasta de imediato de uma pessoa. Ele ainda vai insistir em levá-la ao arrependimento, mas não vai insistir para sempre. Vamos a mais alguns exemplos onde provamos que o Espírito Santo não vai insistir para sempre, tanto para o desviado quanto para os pecadores que nunca serviram a Deus. O Espírito Santo tenta convencê-los do pecado. É uma das funções do Espírito Santo. Na geração do dilúvio,
Deus disse que o Espírito Santo não iria insistir para sempre em levar aquela geração ao arrependimento. Gênesis 6, verso 3. Então disse o Senhor, se referindo à geração do dilúvio: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Veja que Deus disse que o Espírito Santo não ia contender, não ia insistir para sempre em levar aquela geração ao arrependimento. E o tempo que Deus deu à geração do dilúvio foram 120 anos, até o dia que Noé entrou na arca e morreram pelas águas do dilúvio. O Espírito Santo falou para aquela geração do dilúvio por intermédio da pregação de Noé. Israel teve 40 anos de prazo no deserto, e o Espírito Santo falou por intermédio de Moisés. Veja que o escritor de Hebreus disse acerca dos israelitas que endureceram o coração, onde também serve de alerta para nós, para não cometermos os mesmos pecados daquele povo. Hebreus 3, verso 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, veja, quem diz é o Espírito Santo: se ouvirdes hoje a sua voz, hoje, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Os israelitas no deserto, a maioria, endureceram o coração quando ouviram a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre falou com o homem e de várias formas no decorrer da história. Falou pelos profetas no Antigo Testamento, pelos discípulos, pelos apóstolos. Hoje, o principal meio é pela palavra de Deus, a Bíblia, e pelos pregadores inspirados pelo Espírito Santo. Resistir à palavra de Deus, seja pela Bíblia ou pela pregação, é rejeitar a voz do Espírito Santo. Vamos ver quando o Espírito Santo se afasta da pessoa e como identificá-la. 1 João 5,16, esse versículo fala do desviado que cometeu um deslize por fraqueza, mas está arrependido e reconhece que está em pecado. E existe o apóstata que se apostatou da fé. Apostatar é abandonar a fé. O apóstata não reconhece mais o seu pecado. Ele não reconhece o seu estado pecaminoso. O Espírito Santo irá se afastar dessa pessoa se ela continuar endurecendo o coração, como foi Israel no deserto. Lá diz assim: se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecados para a morte, e por isso digo que não ore. Veja que tem duas situações de desviados. Um que não cometeu pecado para a morte espiritual, ele está fraco e reconhece que está em pecado. E é aquele que se apostatou, que não reconhece mais. Ele se recusa a voltar, se recusa a se reconciliar com Deus. Quanto ao pecado que não é para a morte, João se refere a um tipo de oração dentro da vontade de Deus, em que temos certeza que Ele atenderá. A oração pelos crentes espiritualmente fracos, que necessitam das orações, essa pessoa cometeu um deslize, mas reconhece que está em pecado. Ele não cometeu pecado para a morte espiritual. Ainda tem vida espiritual, mas está fraco espiritualmente. Para a pessoa assim, a igreja precisa orar para que Deus lhe dê vida. Vida que significa restauração espiritual. Deus promete
que essa oração será respondida. Deus vai restaurar essa pessoa. Agora, para quem antes foi crente e cometeu pecado para a morte, a igreja não pode orar com a certeza que Deus dará vida a essa pessoa, porque vai depender dela também. Esse tipo de pecado envolve a transgressão deliberada, proveniente da desobediência contínua à vontade de Deus. Tais pessoas estão mortas espiritualmente. Não reconhece que está em pecado, não admite mais os seus pecados, e somente poderão receber vida caso se arrependam de seus pecados e se voltem para Deus. Isso não significa que não devemos orar pelos desviados, e nem pensarmos que eles estão condenados. A apostasia é o abandono da fé, nesse caso aqui, onde a pessoa nega a verdade, onde um dia ela viveu. Ela viveu, ela viu, ela ouviu, ela viu Deus operar. Ela foi transformada por Deus. Ela foi participante das coisas espirituais. Se a pessoa continuar assim, no momento que só Deus sabe, o Espírito Santo irá se afastar dessa pessoa definitivamente. E ela entrará no caminho sem volta, pois é ele que convence do pecado. Se ele se afastar da pessoa, para essa pessoa não ter mais volta, porque ela nem mesmo vai reconhecer o seu pecado. É isso aí. Se gostou, dá um joinha. Se inscreva se não for inscrito para ajudar na divulgação do canal. Eu posto 4, 5, 6 vídeos por semana. Se não for notificado, entre e procure que estão aqui. Então, obrigado a todos e até o próximo.